Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o pastor Ademir, de volta para mais uma playlist que você vai gostar muito. É a playlist aqui no nosso canal, também importada do antigo canal Sertão Reformado, da terceira conferência reformada lá em Jacintinho, Maceió. Inclusive é onde eu vou estar pastoreando durante esse ano de 2022. E essa palestra foi muito boa, eu tive a oportunidade de palestrar. Também palestraram ali o pastor Abramo de Graaf, o pastor Lúcio Manuel e também o pastor Ronaldo Cadena. Enfim, foi um evento muito bom, muito edificante e estaremos compartilhando com vocês aqui agora, tá bom? Então aproveita essa playlist. Confere aí a primeira palestra com o pastor Lúcio Manuel com o tema Deus e a Conversão do Homem. Eu mal me despedi de Maceió e já estou aqui de novo. Você quer gostar? Cadê o pastor Ronaldo? Tá vendo aí? Você quer gostar de Maceió, viu? Ok, eu recebi então como tema para essa palestra Deus é a Conversão do Homem. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que, tendo se tornado cristão, abandonou todos os vícios, jogou fora a sua antiga vida de pecado, passou a viver uma vida bem ativa na igreja e falava de Cristo o tempo todo e com todo entusiasmo. Mas depois de um certo tempo, essa mesma pessoa já não fala mais de Cristo com aquela frequência, com aquele entusiasmo, já não tem o mesmo envolvimento na igreja, a sua participação nos cultos às vezes se reduz ao mínimo e acaba voltando aos antigos vícios e começa a praticar às vezes coisas até pior do que praticava antes. E já nem se declara mais cristão. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E se quiser pode adicionar aqueles que começaram a boa caminhada reformada e reforma era tudo na vida dele. E de repente aquela pessoa nem aguenta mais ouvir sobre reforma. Mas particularmente o primeiro caso. O que dizer dessa pessoa? Será que aqueles primeiros sinais na vida dela não foram verdadeiros sinais de conversão? Como é que pode que uma pessoa, depois de ter experimentado uma vida tão profunda no meio da comunhão dos santos, de repente chegar ao ponto de abandonar tudo, se esvaziar de tudo? Como é possível? Então vamos falar um pouco mais sobre isso na palestra dessa noite e eu espero que ao final a gente possa compreender um pouco melhor o que acontece em tais situações. Embora precisamente a palestra foca na palavra conversão, a palavra conversão na Bíblia, ela tanto pode se referir a salvação como um todo, como às vezes a palavra de Deus também usa a palavra para se referir a um aspecto particular da obra da redenção. Em Atos capítulo 15, versículo 3, por exemplo, nós lemos: e eles, sendo acompanhado pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, conversão aqui é usado no sentido maior, no sentido da salvação do pecador. E o termo arrependimento que eu quero usar, ligado com a palavra conversão, ela também é usada na Bíblia com os dois sentidos. O sentido mais amplo, significando salvação. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro esteve na casa de Cornélio, pregando o evangelho a ele e a toda a sua casa, depois no capítulo 11, versículo 18, nós lemos a igreja dizendo:
Deus concedeu aos gentios arrependimento, quer dizer, Deus concedeu salvação aos gentios da casa de Cornélio. Então, a palavra arrependimento é usada com esse sentido geral para se referir à salvação mesmo, como um todo, mas também a palavra conversão, a palavra arrependimento é usado em distinção da obra inteira, se referindo a um aspecto particular. Por exemplo, em 2 Coríntios 7,10, lemos: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, arrependimento está em distinção de salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Eu vou voltar a esse versículo um pouco mais adiante. Então, nessa palestra eu quero focar um pouco mais sobre esse lado do arrependimento, que faz parte da obra inteira da salvação. E eu quero fazer isso por meio de explorar 3 aspectos do arrependimento, que foi muito empregado pelos reformadores, tanto os reformadores do século XVI, como também as confissões reformadas do século XVI e XVII. Então, eu vou mencionar particularmente, dentro do aspecto do arrependimento, sobre a convicção. Vou falar também sobre a confissão e eu quero ainda falar sobre o perdão. Mas deixe-me iniciar tocando no ponto que o pastor Abrão aqui já teve, porque eu estava adivinhando que ele ia mencionar a parábola de Mateus 13. Deus, ele chama eficazmente todos os eleitos, todos aqueles que ele escolheu, e ele faz isso por meio do evangelho do seu Filho Jesus Cristo, e então, por meio do evangelho, ele salva pecadores e dá vida eterna. Mas esse evangelho é um chamado irrestrito para todos os pecadores. O evangelho anuncia não apenas aos eleitos, mas a todos os pecadores que devem se arrepender, crer para serem salvos. O evangelho anuncia que Jesus é o único Salvador e anuncia que aquele que quer ganhar a vida eterna tem que se arrepender e crer nesse Salvador. Por essa razão é que Deus envia mensageiro das boas novas, como aquele semeador da parábola de Mateus 13, anunciando o evangelho do reino em todos os lugares, para que todos os pecadores em todos os cantos ouçam o evangelho, se arrependam e creiam. Agora, quando o evangelho chega até os pecadores, de fato a reação desses pecadores à mensagem do evangelho é diferente. A resposta que eles vão dar à mensagem é uma resposta diferente. Alguns, pela graça de Deus, vão se arrepender e crer. E outros, sem essa graça, é deixado no seu estado de pecado e de miséria, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas então, na vida daqueles que estão provando verdadeiro arrependimento, então começa a ser percebida uma mudança naquela pessoa, uma mudança real, uma mudança genuína, não uma mera mudança de comportamento, como eu comecei mencionando com aquela pergunta feita a vocês. Dentro desse arrependimento, então, tem uma coisa muito importante para ser explorado, que é a convicção dos pecados dos quais o pecador está se arrependendo. Essa convicção de pecado envolve um conhecimento desses pecados. E é interessante porque na parábola de Mateus 13, já mencionado, no versículo 20, na explicação da parábola, mostra que algumas pessoas não haviam entendido, mas outras haviam entendido. Veja o versículo
19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe, ele entende, ele recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Arrependimento envolve, em primeiro lugar, um conhecimento, um entendimento, uma compreensão dos pecados que ofendem a Deus e da gravidade desses pecados que ofendem a Deus e, portanto, o entendimento do castigo que repousa sobre ele por causa dos pecados que ofendem a Deus. Pecadores que estão ouvindo a mensagem do Evangelho e estão compreendendo a mensagem do Evangelho, eles precisam prosseguir um pouco mais na compreensão dos seus pecados para chegar ao ponto de ser convencido que de fato ele está em pecado, que de fato os seus pecados são ofensivos a Deus e que, portanto, a ira de Deus e a condenação está sobre ele. Então, essa convicção do pecado inclui inicialmente o conhecimento do próprio pecado. Alguém que não tem conhecimento dele, ele não vai chegar a essa convicção nunca. É preciso que ele chegue a entender o pecado, mas ele também precisa ser convencido desse pecado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pense num trabalhador da construção civil, talvez tenha alguém aqui. Então está lá o pedreiro e o servente, e então eles começam o seu dia de trabalho, e eles vão construir, vão levantar a alvenaria, mas aí o servente diz para ele: meu senhor, está se formando uma nuvem lá embaixo, talvez vai chover e vai estragar tudo. Ele olha assim: aquilo não é uma nuvem não, aquilo é qualquer coisa. Então, tá certo, o servente começa lá a separar a areia, começa a separar o cimento, ele está lá separando os tijolos. Quando o servente levanta a cabeça, já não era só aquela nuvenzinha perdida, mas agora está aquela negridão já cobrindo o horizonte. E aí o servente diz: meu senhor, olhe, não é qualquer coisa não, é nuvem mesmo, e olha como já está lá, como já está fechado o tempo. E o pedreiro olha e diz: mas aquilo nem vai chegar aqui não, vamos continuar. Tá certo? Vai lá, mistura o cimento, a areia, prepara lá a massa. Quando ele levanta a cabeça, as nuvens já haviam tomado tudo, já estava a negridão por sobre eles. Ele diz: meu senhor, as nuvens já estão sobre nós, vai chover e vai estragar tudo. Aí ele diz: não, vai chover não, isso aí daqui a pouco a gente termina antes de que comece a chover. Começou a levantar as paredes e daqui a pouco começaram a cair os primeiros pingos, e o servente, aperreado, como diz o nordestino, né, disse: meu senhor, eu já estou sentindo, o senhor não está sentindo não. Ele disse: isso é uma besteirinha, ele termina antes de que o temporal chegue. Mas não deu tempo não, caiu aquele pé d'água, derrubou as paredes que já estavam levantadas e estragou toda a massa. O problema daquele pedreiro é que ele demorou a entender que ia chover. Ele não considerou, desprezou, quando a nuvenzinha era pequenininha, do tamanho de uma mão. Quando ele chegou ao ponto de reconhecer que de fato era uma nuvem, ele ainda teve dificuldade de se convencer que ia chover. Então ele falhou ao não
entender e falhou ao não reconhecer, não se dar por convencido de que de fato ia chover. Então, essa convicção dos pecados fala diretamente para a nossa mente. Quando a palavra de Deus está sendo lida, e particularmente quando ela está sendo exposta, pregada, proclamada, a palavra de Deus, ela traz um apelo à mente do pecador. Pedro faz esse apelo. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos 36 a 38. O apóstolo Pedro diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Se você vai ler todo o capítulo, você vai ver toda a argumentação de Pedro para realmente convencê-los de que eles haviam matado o Senhor da glória. Aqueles que ele havia matado, Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Mas eles se tornaram indesculpáveis de terem matado o Salvador. E Pedro argumenta para chegar ao ponto de golpear a mente desses pecadores, acusando-os dos seus pecados, de terem traído e matado o único Redentor. E no caso desses, o golpe entrou. E lemos no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A resposta do apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ouviram? Entenderam a mensagem? Se deram por convencido e agora estão respondendo positivamente à mensagem do apóstolo. Isso é o que nós devemos buscar fazer cada vez que a palavra de Deus estiver sendo proclamado, é golpear a mente do pecador, acusando-lhe por causa dos seus pecados que tem ofendido a Deus e pelos quais ele é digno de uma eterna condenação. Mas não devemos fazer isso somente aqui na igreja, não. Muitos pais que estão aqui devem pensar sobre isso também. Quando nós em casa estamos lidando com os nossos filhos, muitas vezes, e quando eu digo muitas vezes, eu comecei a me lembrar de mim mesmo e das vezes que eu falhei. Quando os nossos filhos erram, às vezes nós até corrigimos ele, mas nós não corrigimos nossos filhos, ensinando que eles pecaram contra Deus. Nós perdemos naquele momento a oportunidade de ir até a mente dos nossos filhos e golpear a mente dele com a acusação dos seus pecados que custaram a morte do nosso Salvador. Não devemos dizer simplesmente: você errou. Mas devemos mostrar a ele que o seu pecado ofende a Deus e que o seu pecado tem consequências terríveis. E assim devemos, desde cedo, já dentro de casa, treinar os nossos filhos para refletir sobre os seus pecados, sobre as consequências dele, e assim exercitá-los a cada vez pedir perdão e buscar o Senhor confessando os seus pecados e abandonando, sendo perdoado e provando o perdão de Deus. Você deve pensar das muitas oportunidades que você tem de fazer a mesma coisa quando você está na faculdade,
quando você está no trabalho, quando você está na conversa com os amigos, quando eles, às vezes até mesmo cristãos, dizendo-se cristãos, falam ou fazem coisas reprováveis como um cristão. E às vezes você ri, ou quando muito, faz um gesto de censura, ou diz você errou, mas perde a oportunidade de golpear a mente dele com a acusação de que ele pecou contra Deus. E ele deve refletir sobre a gravidade do seu pecado e as consequências dele. É muito importante que dentro do processo de arrependimento nós tenhamos plena convicção dos nossos pecados. E essa convicção, ela passa pelo entendimento do nosso pecado. E passa pelo reconhecimento, pelo convencimento dos nossos pecados. Mas em segundo lugar, o arrependimento, ele exige também contrição por causa dos pecados. A contrição é aquele efeito positivo da convicção dos pecados. Você conheceu que é pecador, você conheceu que pecou contra Deus. Você chegou ao ponto de se convencer disso. De que realmente você é um pecador, de que realmente você pecou contra Deus. Como resultado dessa contrição verdadeira, desse convencimento, dessa convicção verdadeira, agora então vem a contrição por causa desses pecados. Então a contrição é aquele efeito positivo que o conhecimento do pecado e o convencimento do pecado traz na vida de um pecador que está provando arrependimento verdadeiro. O Cassino de Heidelberg, por exemplo, no domingo 33, explicando sobre a natureza da verdadeira conversão do pecador, fala sobre um morrer da velha natureza. Então tomando conhecimento do pecado e sendo convencido desses pecados, é começar a lamentar, a se entristecer, porque ele agora sabe dos seus pecados que estão ofendendo a Deus e dos seus pecados que estão provocando a ira de Deus sobre ele e que, portanto, ele não ficará sem castigo se ele não se arrepender desses pecados. Esse lamento, essa tristeza que o pecador sofre, é uma tristeza para a vida, não é tristeza para a morte. Voltando ao texto já mencionado da segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 7, no versículo 8 a 12, o apóstolo diz: segundo aos Coríntios: porquanto, ainda que eu vos tenha contristado com uma carta. Aqui Paulo está fazendo exatamente o que Pedro fez no discurso de Atos 2. Só que ele está fazendo por meio da carta, instruindo, ensinando e acusando os coríntios por causa dos seus pecados. E Paulo diz: porquanto ainda que eu vos tenha contristado com uma carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Não que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Isso faz parte do verdadeiro arrependimento, essa tristeza. Paulo continua: pois fostes contristados segundo Deus. Essa tristeza pelo pecado não brota de um mero conhecimento do pecado
E não brota apenas de uma convicção desse pecado, mas brota da intervenção do Espírito Santo na vida desse pecador que está provando esse arrependimento e que não ficou apenas com o conhecimento do pecado e com a convicção dele, mas está avançando para um estado de profunda tristeza por causa desses pecados. Para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É aquele caso da pergunta lá inicial. Nós vamos voltar a isso no final. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Estou quase cego aqui. Em tudo deste prova de estardes inocentes nesse assunto. Porquanto, embora eu vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofre agravo, mas para que a vossa solicitude a vosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Mesmo que o apóstolo Pedro fez em Atos 2. Quando Pedro começou a acusar aqueles homens de terem matado o Senhor da glória, Pedro não estava fazendo isso para invocar a destruição deles. Mas Pedro estava tentando alcançar a mente daqueles homens para que, conhecendo os seus pecados e sendo convencidos por ele, pudessem provar o resultado da obra do Espírito Santo por meio de uma tristeza verdadeira. E foi isso que eles experimentaram. Profunda tristeza, ao ponto de apelar para os apóstolos: o que faremos, irmãos? Você pode pensar ainda nas palavras de Davi, que insiste no Salmo 51, dizendo: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O pecador desassistido pela graça do Espírito Santo, ele pode até chegar ao ponto de ser convencido, de tomar conhecimento dos seus pecados e até de ser convencido por eles. Mas desassistido pela graça do Espírito Santo, o pecador, ele não vai em busca de Deus. Ele não se incomoda por ter tomado conhecimento do seu pecado e até estando convencido dele. Mas ele foge, ele desconversa. Aqui em Atos 2, dentre a multidão, o outro grupo se destacou quando ouviu o discurso de Pedro dizendo: estão embriagados. Desassistido da graça do Espírito Santo é exatamente o que o pecador vai fazer. Vai desprezar essa mensagem. É como pérolas lançadas aos porcos. Agora, um outro efeito subsequente dentro desse arrependimento, como parte da conversão de um pecador, da salvação de um pecador, está a confissão dos pecados. Tomando conhecimento dos pecados e da gravidade deles quanto à santa majestade de Deus, e que, portanto, provoca o castigo mais terrível que um pecador pode provar nesse mundo: a morte eterna. Significa que o pecador que tomou conhecimento de que ofendeu a Deus, o pecador que se deu por convencido do seu pecado, ele prossegue sentindo profunda tristeza pelos seus pecados. Mas aqui ainda há um limiar.
Porque os verdadeiros crentes que estão provando o arrependimento verdadeiro, eles vão prosseguir, eles vão dar mais um passo com a graça do Senhor. Eles vão confessar os seus pecados. Confessar os pecados fala contra esconder os pecados. Porque muitas vezes o pecador chega a conhecer, a se convencer e até se entristecer. Ele chega a lamentar. Mas ao invés de buscar o Senhor e confessar os seus pecados, ele tenta esconder, tenta encobrir os seus pecados. Confessar o pecado também fala contra aquela atitude de não querer interromper o pecado. Às vezes o pecador sabe que pecou. O pecador está convencido do seu erro. Ele até lamenta os seus pecados, mas ele não quer parar com o seu pecado. Mas não basta parar aí. Tem que prosseguir. Tem que ter uma confissão verdadeira, uma confissão sincera. Ele deve conhecer o seu pecado, deve reconhecer que pecou, deve lamentar o seu pecado, mas ele deve confessar em verdade o seu pecado, não encobri-lo e nem dar prosseguimento ao seu pecado. Judas Iscariotes, se você vai olhar para as palavras de Judas em Mateus 27, versículo 4, Judas conheceu o que pecou. E ele estava convicto de que de fato tinha pecado contra Deus, não tinha dúvida. Ele até sentiu tristeza de ter feito isso, a ponto de as 30 moedas que ele tinha ganhado pela traição do Senhor, ele jogou de novo na entrada do templo. Pequei, traindo sangue inocente. Mas apesar disso, Judas não busca o Senhor para confessar os pecados. Judas não busca interromper o mal que ele havia dado início, havia desencadeado. Pelo contrário, ele prossegue em seu mal, se retirando e indo se enforcar. A ponto de, deixa eu dizer, que Judas teve remorso, mas não verdadeiro arrependimento. Mas nós podemos ver um arrependimento verdadeiro em outras situações. Por exemplo, o carcereiro de Filipos, quando o apóstolo Paulo esteve pregando, e esse homem que estava a ponto de suicidar-se por causa de achar que todos os presos haviam fugido depois que as celas todas foram abertas, ele também ouviu o Evangelho. Ele também ouviu sobre o seu pecado. Ele também reconheceu que era um pecador que precisava de Deus. Ele também lamentou, mas ele não parou por aí. Versículo 33 do capítulo 16 diz que depois de tudo isso, levando para sua casa, ele, triste como estava por causa dos danos causados não apenas à santa majestade de Deus, mas também aos santos apóstolos do Senhor, ele se apressou para cuidar dos vergões que ele havia aberto nas costas dos apóstolos. E podemos ver no Salmo 32, voltando para o profeta Davi, podemos ver que é possível que um verdadeiro crente até comece como se fosse um ímpio, mas ele vai terminar como um crente, porque Deus não abandona os seus filhos, né? Aquele que começou boa obra vai terminar, mas às vezes até um verdadeiro crente começa como se fosse um ímpio. Salmo 32: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Isso é a bênção de Deus sobre os seus filhos. Agora no versículo 3, vem a confissão do salmista. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O Filho de Deus que pecou gravemente, como nós conhecemos, os múltiplos pecados de Davi, em adulterar, em mentir, em planejar o mal, em ter a culpa da morte de Urias. Muitos pecados. Davi começa como um ímpio mesmo, escondendo o seu pecado, não procurando o Senhor. Mas ele estava sentindo, ele sentia que a mão do Senhor estava pesando sobre ele. Ele percebia que ele não tinha paz no que ele fazia. O seu dia inteiro era dia de tormenta. A mente desse homem não descansava. E até no seu corpo ele estava provando os horrores do seu pecado, enquanto ele, como filho de Deus, insistia, teimoso, como ele mesmo diz, como um animal, teimando em não interromper o seu pecado, teimando em tentar encobrir o seu pecado. Mas aí está mais uma vez a distinção entre o verdadeiro crente e aquele que não é crente. Um descrente que pode ter tomado conhecimento do seu pecado, ficou convicto dele, até chegou a sentir tristeza, até percebeu a mão de Deus pesando sobre ele, mas ele não se rende, ele não confessa, ele não busca o Senhor e o perdão do nosso Deus, ele não interrompe a sua sequência de pecado, mas ele até tenta encobrir o seu pecado. Isso é retrato do pecador. Mas é exatamente aqui nesse ponto que realmente se aprofunda um pouco mais a obra do Espírito Santo no coração de um verdadeiro crente. Porque é possível que um descrente chegue a experimentar esses sentimentos relativamente profundos, como nós lemos em Hebreus capítulo 6. O dom de Deus, as belezas do Espírito Santo, os mistérios, a glória futura, ele conhece, ele se dá por convencido. Mas aqui, o salmista continua para dizer: confessei-te, versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui é o crente, que assistido pela graça do Senhor, não para nos lamentos, conscientes dos seus pecados. Isso acontece com alguns pecadores, como aqueles da parábola. Alguns nem entendem a mensagem, e o diabo arranca logo, fica nada. Outros entendem e até se alegram, recebem com uma alegria, é aquela festa, parece que é o mais crente no meio da congregação, é ativo. No outro dia ele já largou as drogas, ele já abandonou a vida de prostituição, ele abandonou tudo, está lá com todo fervor, com toda alegria. E às vezes a gente até na nossa empolgação, a gente fica animado, chama logo para dar um churrasco. Mas não tem raiz, não tem profundidade.
desceu da mente para o profundo do convencimento, chegou até a profundeza da tristeza, mas parou ali. Outros até demoram um pouco mais, hein? Outros conseguem avançar que se estabelece, às vezes, como aquele crente maduro. Mas aí vem os espinhos e começa a sufocar, tribulação, aflição, perdas, sofrimentos, decepções. Mas os verdadeiros crentes, assistidos pela graça do Senhor, prosseguirão até o fim. Falando em prosseguir até o fim, eu também vou correr para o fim, por causa do horário ali, senão eu vou pagar multa. Conclusões. O arrependimento verdadeiro certamente promoverá mudanças em nosso comportamento, não tem a menor dúvida disso. O verdadeiro arrependimento promove mudança de comportamento. Mas essa mudança de comportamento é resultado da obra que o Espírito Santo está operando dentro dele. E não deve ser uma coisa a ser buscada como se agindo assim, isso refletisse a obra do Espírito Santo. Uma pessoa pode chegar a reconhecer os seus vícios, pecados, pode reconhecer os seus comportamentos errados, pode chegar a reconhecer o dano, o mal que tem causado a si mesmo e a outras pessoas. Ela pode até chegar a fazer parte da igreja e agora, achando que está provando a nova vida, ela vai se esforçar para mudar. Ela vai se esforçar para não fazer nada mal com ela mesma, não fazer nada mal com as outras pessoas e a ser ativa na igreja, porque afinal de contas ela acha que ela é crente. E durante algum tempo ela pode até provar bons resultados desse esforço humano. Porém, se não tiver provado o verdadeiro arrependimento, essa mudança de comportamento não reflete a verdadeira conversão, e mais cedo ou mais tarde o seu esforço vai cobrar seu preço e ele vai sucumbir em desânimo e decepção. A fraca convicção de pecados que nós percebemos em nossos dias tem levado muitos pecadores não há uma verdadeira contrição e confissão dos pecados a Deus, mas uma busca por atingir um padrão moral elevado, como se isso representasse a verdadeira conversão. Não é movido por um desejo sincero de abandonar o pecado, não é movido pelo desejo sincero de assumir o compromisso de não voltar à antiga vida de pecados. Porque a sua decisão de corrigir suas vidas foi motivada pelo próprio desejo de querer ser melhor, pelo próprio desejo de querer fazer bem a outras pessoas. Por fim, nunca pense que arrependimento é coisa somente dos pecadores que estão lá fora. Arrependimento fala principalmente de vocês que estão aqui como crentes. Porque o pecador sem Deus, sem a obra do Espírito Santo, ele nunca vai produzir verdadeiro arrependimento. Quem produz, quem prova verdadeiro arrependimento são aqueles que foram chamados e estão sendo assistidos pela graça do Espírito Santo. Fala para você, para os crentes. Somente os crentes podem provar em sua vida diariamente, todos os dias, todos os momentos, um verdadeiro e sincero arrependimento. Não apenas um conhecimento de pecado, não apenas ser convencido dele.
e nem mesmo apenas lamentar os seus pecados, mas chegar ao ponto de lançar todos os pecados diante daquele que é o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ah, é claro, não se esquece, tá bom, de se inscrever no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu like porque ajuda bastante. Gostou da palestra? Gostou? Faz um comentário aí e recomenda o canal para mais pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece, tá bom? Valeu, muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.